Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e amadas irmãs, sejamos todos bem-vindos neste domingo, onde o Senhor deseja também da mesma forma entrar nos nossos caminhos. Para nós cristãos, a Páscoa ainda não terminou, a Páscoa ainda não findou. Para nós cristãos, nós estamos celebrando ainda o terceiro domingo da Páscoa. Por isso eu queria convidar gentilmente você a desejar para quem está do seu lado, além de bom dia, deseje um feliz Páscoa para essa pessoa. Não, essa voz de morte não. Diga feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Diga Cristo ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Irmãos amados, irmãos queridos, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa, domingo da ressurreição. Agora olha para o Pai, sem conversa. Isso, maravilha. Irmãos, não sei se você conseguiu prestar bem atenção em todas as leituras, mas eu gostaria de frisar a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos vem nos ensinar algo muito precioso, sobretudo quando nós passamos por uma experiência de perda de quem nós amamos. Como vocês bem sabem, o padre entra enlutado com sua mãe, e muitos talvez também passando pelo mesmo mundo ou muito parecido. Hoje essa palavra, pelo menos para mim, é um consolo. Na primeira leitura nós ouvimos: Deus ressuscitou a Jesus, libertando-nos das angústias da morte, porque não era possível que ela a dominasse. Irmãos, hoje neste domingo o Senhor deseja vir ao nosso encontro e nos consolar, trazendo uma palavra de consolo e de esperança para os nossos corações. Quantas vezes a morte tenta roubar a nossa esperança, nos fazendo acreditar que depois que perdemos quem amamos, tudo acabou. Mas hoje o Senhor vem dizer para nós que a morte jamais seria, ou melhor, a morte jamais foi capaz de dominar aquele que a venceu. Amém, queridos? Por isso, mesmo que você tenha passado por essa realidade de perder alguém, acredita que certamente um dia todos nós iremos nos encontrar, porque o Senhor nos traz esta certeza na primeira leitura da missa de hoje, que a morte nunca irá prevalecer. A vida prevaleceu. A vida sobre a morte. Nós celebramos um Deus vivo, nós celebramos um Deus verdadeiro, nós celebramos um Deus que certamente habita, vive no meio de cada um de nós. Assim sendo, que hoje o nosso coração possa se encher de gozo, de alegria, entendendo que um dia Deus nos dará a graça de todos nós nos encontrarmos na eternidade. Tendo feito esse introito, essa introdução, esse prelúdio, gostaria de adentrar agora no Evangelho propriamente dito, que é o coração da liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir. Eu, particularmente, é um dos evangelhos mais bonitos da parte de São Lucas. Eu fico muito emocionado cada vez que eu ouço este evangelho. Cada vez em que eu percebo que o Senhor vive verdadeiro, que não se deixou vencer pela morte. Ele vai ao encontro daqueles que morreram pelo caminho, não fisicamente falando, mas aqueles que por algum momento desanimaram a vida. Irmãos queridos, a liturgia de hoje é um retrato da nossa vida, é um retrato da nossa história. Irmãos, Jesus está mais uma vez dando uma grande chance para recomeçar ao lado daqueles homens. No domingo, como nós ouvimos na liturgia de hoje, o Evangelho começa dizendo assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo. Irmãos, domingo, hoje, é o dia que o Senhor vem ao nosso encontro para nos fazer recomeçar. Eu não sei se vocês lembram da homilia do Padre na semana passada, mas na semana passada nós ouvimos aquele Evangelho
disse: a paz esteja convosco. E eu dizia na semana passada que depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus ele não quis recomeçar com pessoas diferentes. Jesus foi ao encontro dos mesmos que ele um dia escolheu. Jesus ele não volta atrás das suas escolhas, queridos. Muitas vezes, quando alguém nos trai, muitas vezes, quando nós nos sentimos abandonados por alguém, dificilmente nós queremos continuar ao lado dessa pessoa. Jesus é muito diferente. Aqueles homens traíram, abandonaram o Senhor. Um disse: nem conheço esse homem. E mesmo assim Jesus quis recomeçar ao lado deles. E é assim que o Senhor faz comigo com você. Irmãos, uma vez que Ele começa uma história com a nossa vida, podemos até ser fiéis. Não que isso seja uma condição, porque às vezes nós nos distanciamos dele, mas Ele nunca se cansa de ir ao nosso encontro. Amém, queridos? Amém. E hoje é um dos encontros mais bonitos, mais belos das Sagradas Escrituras. Por isso que o Padre fala que é o retrato da nossa vida. Eu queria muito que você pudesse se enxergar, assim como eu me enxergo, estou me enxergando na liturgia da palavra. Pois bem, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, o dia da ressurreição, o dia da alegria, o dia de nós estarmos em comunidade, o dia que o Senhor vem ao nosso encontro, a Bíblia diz para nós que no domingo todos os discípulos de Jesus estavam indo embora de Jerusalém, onde tudo aconteceu, indo embora de Jerusalém e voltando para um povoado pequenino chamado Emaús. Nós podemos dizer que Emaús hoje se encontra também aqui no nosso Caxambi, que carinhosamente está deixando. Hoje o Senhor ele também deseja vir ao nosso encontro para permanecer ao nosso lado. Irmãos, por que aqueles homens eles saíram de Jerusalém depois de tudo acontecido e voltavam para Emaús? Esses homens voltavam frustrados, decepcionados, tristes. Não sei se você conseguiu prestar atenção em todo o relato do Evangelho. Depois deles verem Jesus sendo pregado na cruz, depois deles verem seus sonhos, seus projetos, como se estivessem esvaindo pelos seus dedos, eis que eles voltam para a sua vida velha, para Emaús, para um povoado muito pequeno. E a Bíblia diz para nós que, com certeza, meus amados irmãos e irmãs, assim como aqueles homens voltavam para Emaús, algum momento da sua vida, da minha vida, nós já tivemos o desejo de abandonar tudo. Em algum momento da nossa vida, quando algo não deu muito certo, ou quando planejávamos algo para a nossa vida e esse algo não aconteceu, quem aqui já não pensou em largar tudo, em voltar para trás, ou talvez voltar para a vida antiga? Porém, meus amados irmãos e irmãs, enquanto eles estavam caminhando, a Bíblia diz que eles estavam partilhando, e eu gostei muito desse verbo, da palavra de hoje, do aleluia de hoje. A Bíblia diz para nós que eles estavam caminhando, eles partilhavam o que tinha acontecido, e a Bíblia diz para nós que eles discutiam. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós estamos tão tristes, que nós estamos tão frustrados, que acabamos brigando também, que acabamos discutindo até com as pessoas que estão ao nosso lado querendo nos ajudar. Há momentos na nossa vida em que nós estamos dialogando e de repente a gente começa uma discussão e às vezes a gente não sabe nem por que começamos a discutir. É a mesma coisa que aconteceu com aqueles homens, os discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando pelo caminho, eles estavam discutindo pelo caminho. E de repente, eles estavam partilhando, pelo caminho, e de repente eles começam a discutir. E a Bíblia diz para nós, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus então apareceu. Hoje, diante dessa palavra que é muito viva, quem sabe essa semana você não, talvez, estivesse ou estava conversando em casa mesmo, ou no trabalho, ou com alguém querido. Quem sabe você, no meio da conversa, você começou do nada a discutir com essa pessoa, a brigar.
A Bíblia diz que Jesus entrou no meio do caminho e começou a andar com eles. Irmãos, existem momentos na nossa vida que as coisas só mudam de verdade. Olha, meu Pai, existem momentos na nossa vida que as coisas só mudam quando nós deixamos Jesus entrar no meio do nosso caminho e caminhar conosco. Amém, queridos? Não dá para a gente resolver tudo sozinho. Bom, há momentos na nossa vida que as coisas só caminham para a frente à medida que nós permitimos que o Senhor entre no nosso caminho e Ele começa também a dar as mãos e caminhar conosco. Irmãos, eu não sei como você tem vivido essa semana, não sei como você tem vivido este período até este mês de abril, mas se você está vivendo algo talvez conflitante, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, se talvez você, não sei, até antes de vir para a missa, brigou, discutiu, ou se desentendeu, não sei, talvez tenha brigado, discutido. Peça hoje ao Senhor, assim como aqueles homens, peça ao Senhor: Senhor, venha caminhar comigo, entra na minha conversa. Talvez essa semana você precisa também tomar uma decisão um pouco mais séria, seja no trabalho, em casa. Peça isso ao Senhor: Senhor, antes de eu falar, para que eu não me atropele nas palavras, eu fale palavras grosseras, talvez você tomado com sentimentos de nervosismo, enfim, de raiva, de Senhor, entra no meio da minha conversa, para que o Senhor possa conduzir da melhor forma. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Eles estavam como que cegos, a Bíblia diz, né? Eles estavam caminhando como que cegos e não perceberam Jesus. Irmãos, às vezes isso acontece muito comigo e com você. Às vezes nós estamos tão cegos que nós não conseguimos ter aquela sensibilidade, embora alguém que seja deficiente visual desenvolva uma sensibilidade muito grande. Eu lembro que quando eu fazia normal, quando eu estudei para ser professor, há alguns anos atrás, não posso dizer isso, meu pai já está velho, né? Alguns anos atrás, eu lembro quando eu tive uma matéria de educação especial. Eu lembro que a nossa professora ela frisava muito isso. Uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela desenvolve uma deficiência visual, ela desenvolve uma sensibilidade muito grande. Porém, às vezes parece que a cegueira nos causa algo contrário, a cegueira espiritual. O Senhor caminha ao nosso lado, mas isso nós não percebemos que de fato Ele está ao nosso lado. A Bíblia diz para nós, nesse Evangelho, que aqueles homens caminhavam como cegos. Jesus, de repente, se aproxima no meio deles. Irmãos, diante do nosso coração cegado, muitas vezes nós não notamos, que Ele está perto. Mas eu queria te dar essa boa notícia. Queria te dar essa boa nova. Ele está conosco o tempo inteiro. Amém, queridos? Amém? O Senhor está conosco o tempo inteiro. Há momentos em que nós temos aquela sensação de que, meu Deus, parece que eu estou só. Que caia por terra. O Senhor permanece ao nosso lado o tempo inteiro. Assim sendo, meus amados irmãos e irmãs, os discípulos começam a desabafar com Jesus, mesmo não vendo, ou melhor, mesmo não identificando no primeiro momento que era o Senhor. Interessante, porque a Bíblia diz que quando eles caminhavam, voltando para Emaús, Jesus ressuscitado aparece no meio deles e começa a dizer: que vocês estão discutindo aí pelo caminho. E aí eles começam a contar as maravilhas que Jesus tinha feito, mas de uma outra ótica. Eles começam a dizer: olha, aquele a quem nós confiamos, aquele que prometeu salvar o povo de Israel, você não sabe o que aconteceu com ele? Olha, ele foi entregue nas mãos dos malfeitores, ele foi crucificado. Já tem 3 dias que as mulheres foram lá no sepulcro fazer os rituais mortuários e contaram para nós tudo o que aconteceu. Elas disseram que viram anjos, mas nós estamos muito decepcionados, nós estamos frustrados. E
E a Bíblia diz para nós, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus faz apenas uma pergunta para eles. O Evangelho de Jesus diz assim: será que não era necessário Jesus passar por tudo isso para que agora o Senhor se manifestasse? Sabe, irmãos, eu fiquei muito impactado nessa pergunta, porque Jesus ele tem uma forma de olhar para a sua história de forma muito diferente. Há momentos na nossa vida também, aquela história que parecia simplesmente um fracasso, de fato era o caminho que Deus tinha para tornar aquele coração melhor. Eu queria convidar você a uma reflexão. Às vezes nós olhamos para a nossa história, para as experiências da vida, às vezes olhamos como se tivéssemos fracassado. Será que toda a experiência de vida até aqui que você passou, será que não foi necessário você passar por tudo isso para que agora o Senhor se manifestasse? Ontem eu conversava com uma pessoa que eu conheci na festa de casamento que eu celebrei ontem, festa de amigos. Então eu fui à festa e sentei na mesa de uma pessoa que ela partilhava um momento que ela está passando dificuldade na sua vida matrimonial, que passou pela separação. E eu já tinha preparado a guia de sexta-feira e aproveitei para utilizar de fato essa pergunta. E eu disse para ela: minha filha, será que não é necessário você passar por tudo isso para que você possa entender o amor de Deus na sua vida, entender que o Senhor jamais foi para longe do céu? Irmãos, as situações em que nós experimentamos, é que, claro, no primeiro momento nós não vamos entender, mas eu acredito que o tempo seja o melhor remédio para que a gente, aos poucos, talvez não compreenda na sua totalidade, mas entenda que o Senhor permanece verdadeiramente ao nosso lado, que Ele não vai embora. Por isso eu queria que você pudesse olhar para a sua história, ainda que seja uma história que você considere como história de fracasso, que hoje você possa olhar para a sua história de uma forma nova. Hoje o Senhor quer nos ajudar a olhar para a nossa história e fazer as pazes com ela. Amém, queridos? Amém? Por isso, meu amado irmão e querida irmã, tem uma expressão do livro das Lamentações, nas Sagradas Escrituras, que diz mais ou menos assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mais ou menos, em outras palavras, eu quero guardar dentro de mim, quero guardar dentro do meu coração aquilo que me impulsiona, aquilo que me dá ânimo de seguir adiante. Por isso, diante dessa palavra, que o nosso coração se renove diante do Senhor. Irmãos, hoje o Senhor quer nos fazer olhar para a nossa história de forma diferente. Por isso, aceitemos, assim como os discípulos que caminharam com o Senhor, assim o nosso coração certamente se tranquilizará diante desse Deus que verdadeiramente ressuscitou. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus começa a caminhar com aqueles homens, e eu acho interessante o detalhe que Lucas dá aqui para nós, que enquanto Jesus caminhava com eles, o coração daqueles homens começou a arder, começou a acender. Aquele coração que um dia se apagou, talvez por uma tristeza, por uma decepção. Interessante, porque quando eles chegam em casa e eles reconhecem o Senhor a partir de então, um comenta com o outro assim: o nosso coração não ardia enquanto ele nos falava das Escrituras. Eu não sei você, mas eu me sinto muito assim em cada missa que eu participo. Em cada missa em que eu tenho a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, o meu coração também se acende, arde, porque esse Deus que é vivo e verdadeiro continua falando nos nossos corações. Esse Deus que é vivo e verdadeiro continua nos reconciliando com a nossa história, nos fazendo ressignificar que aquilo que nós experimentamos, ainda que seja uma história de fracasso, Ele permanece ao nosso lado e faz parte daquilo. A nossa história faz parte da nossa vida. Irmãos, se algum dia, ou se o seu coração se apagou por alguma situação difícil,
ou se a sua fé se tornou um pouco arrefecida, diminuída, que hoje o Senhor possa reacender, porque o que aconteceu no povoado de Emaús há aproximadamente 2000 anos acontece hoje, no domingo, na missa, com cada um de nós. Por isso, meu amado, meu querido irmão, a Bíblia diz já no finalzinho do Evangelho que Jesus ia seguindo mais adiante e eles fazem um pedido para Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia já está chegando. Irmãos, no coração daqueles homens já era noite. É como se já não tivesse mais solução. Quem sabe no seu coração, apesar de nós estarmos aqui de dia, de manhã, mas quem sabe no seu coração você chegou aqui como se seu coração fosse noite, tudo cinza, tudo apagado, um pouco mais arrefecido. Hoje é o nosso dia de fazer esse pedido do Senhor. Amém, queridos? Que hoje você também possa dizer: fica conosco, Senhor. Repitam isso. Fica conosco. Diga: fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Diga: fica conosco, Senhor. Fica conosco. Irmãos, talvez você já tenha feito esse pedido a tanta gente. Essa semana estava vendo uma série, achei interessante porque um casal de namorados os dois estavam juntos, de repente um queria ir embora e, sabe, a outra ficou muito mexida e interessante que ela se ajoelhou no meio dele e pediu: olha, por favor, fica. Eu fiquei lembrando dessa cena quando eu preparava a sommelier, porque a gente já fez tanto pedidos como este. Talvez você já tenha pedido até para uma pessoa que já estava partindo nesta vida para a eternidade: não vai, fica comigo. Talvez você já tenha pedido isso, meu amado, meu querido irmão, para alguém que você precisava da ajuda dessa pessoa, e você pediu isso: olha, não vai embora, fica comigo. Esse pedido talvez é muito conhecido pelo seu coração, mas quem sabe hoje eu e você possa pedir ao Senhor: Senhor, fica comigo, fica conosco, Senhor, comigo, fica ao meu lado, permaneça ao meu lado. E meu irmão e irmã, se a gente pede ao Senhor, Ele fica, assim como os discípulos de Emaús pediram. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir e não vai passar adiante, Ele não vai embora, porque Ele é o Emmanuel e Deus conosco. Amém, irmãos? Terminando essa nossa pregação, logo após o pedido deles, a Bíblia diz para nós, por isso que o Padre fez questão de falar duas vezes, o versículo 29 do Evangelho. A Bíblia diz assim: Jesus entrou para ficar com eles. Irmãos, que frase linda! A partir do pedido daqueles homens: fica conosco, Senhor, a Bíblia diz: Jesus entrou para ficar com eles. Jesus entrou ali, aí no seu coração, porque nós acabamos de pedir isso: Senhor, fica comigo. Eu tenho certeza que o Senhor entrou ali para ficar com você. Ele escolheu ficar. Irmãos, Ele veio para nunca mais ir embora. Jesus entrou, a Bíblia diz que Jesus entrou, tomou o pão, partiu, ceia. Nessa hora, os olhos daqueles homens se abriram. Irmãos, o mesmo que aconteceu com aqueles homens vai acontecer conosco daqui, ou melhor, já está acontecendo, mas daqui a pouco, quando o Padre tomar em mãos os pães, o pão e o vinho, e no momento da oração consagratória neste altar, os nossos olhos eles se abrem e nós reconhecemos verdadeiramente que é o Senhor. O mesmo Jesus que caminhou com aqueles homens é o mesmo Jesus que caminha comigo e com você. Por isso, meu amado irmão e querido irmão,
O mesmo que aconteceu com eles está acontecendo aqui na nossa igreja. Jesus quer abrir os nossos olhos para que de forma muito humana, muito divina, possamos olhar para a nossa história. Irmãos, será que não era preciso acontecer tudo isso para que nós estivéssemos aqui hoje? Será que não valeu a pena, mesmo que aquilo que você passou fez você chorar? Jesus hoje, Ele entrou na minha vida, no meu caminho, entrou no céu para levantar você. Irmãos, o caminho ainda não acabou. Os discípulos, eles foram caminhando com o Senhor, e quando chegaram em Emaús, disseram: Senhor, fica conosco. E Jesus ficou e não foi embora. Irmãos, Ele nunca nos leva para uma rua sem saída. Às vezes nós estamos caminhando meio que perdidos. Nós vamos cantar essa canção na comunhão. Caminhávamos tristes sem direção e Ele vinha ao nosso encontro. Pois bem, amados irmãos e irmãs, depois de reconhecerem Jesus, eles não permaneceram na vida velha. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Depois que Jesus foi encontrar com eles voltam para Jerusalém para contar a novidade. Irmãos, terminando dizendo: deixe para trás hoje aquilo que já deu vontade de você de desistir de abandonar tudo. Hoje o Senhor deseja escrever uma nova história conosco. Hoje o Senhor deseja fazer com que não mais joguemos a nossa história fora no lixo, mas hoje o Senhor deseja nos fazer voltar para casa. Quem sabe hoje você não possa voltar para a sua Jerusalém, que é a sua casa, e testemunhar tudo aquilo que você viu e ouviu aqui, através da sua vida, através do seu viver, através daquilo que você vive. Amém, queridos? Amém. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar um pouco a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Irmãos amados, hoje o Senhor nos convida a retornar para a nossa Jerusalém, que é a nossa casa, a retornar para as pessoas que amamos e contar para elas o que Jesus fez na nossa vida. Irmão, Jesus nos faz olhar para o caminho e ver que não acabou. Irmão, a história da sua vida, da minha vida, não acabou. Não é tarde demais, querida. É tempo de Deus. Jesus entrou no caminho daqueles discípulos, voltando para a vida velha, para a vida em Emaús. O caminho da vida daqueles homens. Mas Jesus entrou e foi para julgá-los, não foi para, com o dedo enrijecido, apontar o erro daqueles homens, mas Jesus entrou no caminho daqueles homens para dizer: eu ainda conto com vocês. Irmãos, conta para as pessoas que Jesus também entrou no seu caminho todo. Jesus entrou para ficar com você. Ele só espera isso. Ele só espera de você esse convite. Fica comigo, Senhor. Já é tarde. Eu pensava que era tarde demais, Senhor. Eu pensava até que não tinha mais jeito por tudo aquilo que eu experimentei na minha vida. Dentro de mim, Senhor, estava como noite, tudo cinza, tudo escuro. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, porque do teu lado eu volto a acreditar. Fica comigo, Senhor, porque ao teu lado eu tenho esperança de que ainda não é tarde e de que as coisas podem mudar.
Fica conosco, Senhor, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, assim como os discípulos, Senhor. Nós nos amamos e às vezes em casa nós discutimos, mesmo nos amando. Por isso, Senhor, entra no nosso meio, fica conosco, Senhor. Sara as nossas feridas, permaneça na nossa família. Quando o Senhor chega, somos capazes de reconhecer: nada foi tempo perdido no meio do caminho. Foi neste caminho que você fez, que eu fiz. Eu sei que no Senhor eu posso confiar. Meu caminho contigo, Senhor, dura para sempre. Fica conosco, Senhor. Cantemos. Quem podia imaginar Que aquela cruz era só o começo, era só o começo uma história de amor. de uma história de amor. Comentavam com grande dor Comentavam com grande dor tudo que se passou, tudo que se passou que jamais esperava e jamais esperava encontrar o Senhor. encontrar o Senhor. Aconteceu Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos, a caminhada, falava de amor, ao som de sua voz, abraçava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, mas ao redor da mesa, se abriram os nossos olhos, te reconhecemos a partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém. Alegria voltou. Alegria voltou. Meu Senhor está vivo. Meu Senhor está vivo. Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou. Aconteceu. Aconteceu. Sem mesmo esperar. Ele apareceu. Ele apareceu. Meio aos discípulos, E os discípulos a caminhar. palavra de amor e o som de sua voz. Abraçava os seus corações. Como os discípulos, nós ficamos de pé. Levanta com coragem. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos em direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos, Senhor. Vamos cantar essa parte. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém. Alegria voltou. Alegria voltou.
não se canse você também de dizer: fica conosco, Senhor. Que durante essa semana você possa, indo para o trabalho, para a academia, para a faculdade, cuidar do seu filho, levar alguém na escola, cuidar de doentes, que você também possa dizer como os discípulos de Emaús: Senhor, os meus olhos se abrem diante de Ti, fica conosco, fica comigo, permaneça, Senhor, ao meu lado. E à medida em que nós pedimos a Ele, Ele atende o nosso pedido, Ele permanece, e Ele não nos leva para ruas sem saídas, mas Ele sempre permanece ao nosso lado. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Já não chove Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chove Jerusalém, já não chove Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Vamos juntos com alegria, após termos sido encontrados pelo Senhor no meio do nosso caminho, vamos professar o nosso amor por Ele.